Lembrando aí que o curso de Instagram só está disponível até o final da semana, viu? Quem quiser ganhar seguidores no Instagram é agora ou nunca. E quem adquirir o curso vai poder adquirir com desconto o curso de YouTube que lançamos no ano passado, que também ficou disponível só por uma semana. Ou seja, até o final dessa semana está disponível novamente. Então, não perca, é o primeiro link aqui da descrição. Agora, ó, vamos falar sobre o presidente da Câmara dos Deputados que está bolsonarizando cada vez mais, que é o Hugo Motta. O Hugo Motta viajou com o Lula aí nos últimos meses e ele passou a peitar os bolsonaristas. Ao mesmo tempo em que ele fazia isso, o STF avançava em investigações que estão aí com o Flávio Dino e uma com o Cássio Nunes, que eles não esperavam que o Cássio Nunes ia dar continuidade à investigação, a ponto de mandar a Polícia Federal fazer perícias em celulares de gente aí que roubou mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e que são todos ligados à cúpula do Centrão, inclusive ligados diretamente ao Arthur Lira, ao Hugo Motta, que é padrinho político dele, ao Ciro Nogueira, que é o outro padrinho político dele, e ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ou seja, a coisa vai ficar feia para eles, porque as investigações que estão com o Flávio Dino também são sobre as mesmas pessoas envolvidas com eles, ou seja, as duas investigações vão se cruzar e em determinado momento o Flávio Dino vai pedir o compartilhamento dos dados da investigação e o plenário da STF, obviamente, vai dar a ele acesso a isso. Então vai ficar ruim. Também estão com medo de uma nova investigação aí da Polícia Federal, que começou no governo Lula, que é a investigação do roubo dos aposentados e pensionistas. Estavam roubando dos aposentados aí, mais de 6 bilhões de reais foi o total de dinheiro tomado dos aposentados. Parte não foi indevidamente, mas a esmagadora maioria foi tomada indevidamente, de aposentados que não tinham se cadastrado em associações que passavam a fazer ali descontos já direto na aposentadoria. Isso foi feito em conluio com gente que estava dentro do INSS. Pois bem, eu falei, se investigar direitinho chega no bolsonarismo. Agora eu entendi o motivo da reunião do pânico do Hugo Motta com vários bolsonaristas em Nova York. Falei ontem, estão planejando o golpe de Estado. Mais do que isso, no governo Trump já falaram que não é mais crime pagar propina a autoridades de outros países. Não é crime lá nos Estados Unidos oferecer e pagar propina a autoridades de outros países. Ou seja, eles podem estar sendo, nesse exato momento, alvos de ofertas bem indecorosas, para dizer o mínimo. Pois bem, eis que, agora sabemos, foi reunião do desespero. Eles resolveram ir para cima do Lula e do STF, porque eles perceberam que eles vão ser presos. E muitos dos seus amigos serão presos. É isso que vai acontecer com boa parte do Centrão se eles continuarem indo para cima. E deveria acontecer se o Brasil fosse um país sério, mas não é. Deveria acontecer já. Já deveriam ser presos alguns. Ontem teve a operação da Polícia Federal contra mais 2 alvos. E aí ficamos sabendo o seguinte. Um dos alvos da Polícia Federal é esse sujeito aqui que eu vou te mostrar a foto, que tem como nome Júnior do Peixe. O Júnior do Peixe tirou o Instagram dele do ar, porque no Instagram dele tem várias fotos e vídeos, dele com, sabe quem? Com o Hugo Motta. Ou seja, esse cara aqui, entre 2020 e 2021, foi diretor de uma das associações que roubaram 476 milhões dos aposentados, tá? Amigo do Hugo Motta. Nesse vídeo, é o Hugo Motta dizendo que apoia ele para ser candidato a prefeito da cidade dele, lá na Paraíba, lembrando que o Hugo Motta é da Paraíba, isso no ano passado, pelo mesmo partido do Hugo Motta. Ele era candidato do Hugo Motta. Sabe por quê? Porque entre 2020 e 2021, justo quando ele foi diretor dessa associação, que começou bem nessa época a roubar dos aposentados, foi cadastrado em 2020, quando ele era diretor, ele também era chefe de gabinete do deputado Hugo Motta. Chefe de gabinete. Se você não sabe, cada excelência tem 124 mil reais líquidos para pagar salários para assessores. E a maioria dos deputados tem entre 10 a 15 assessores. E entre os assessores tem sempre aquele que é o da maior confiança. Aquele um que fala, pô, esse aqui é meu brother, esse aqui é meu braço direito, esse aqui tô com ele tá comigo e não abrimos. Que é o chefe de gabinete. O chefe de todos os outros assessores. É alguém que administra ali funcionários que têm uma folha de pagamento de mais de 130 reais, de mais de 120 mil reais por mês. Se você pensar, se uma empresa tem em folha de pagamento 124 mil reais por mês, você diria que é uma empresa pequena, micro ou uma empresa muito grande para pagar isso só para os funcionários? Imagina que empresa grande, ou seja, cada deputado é como se fosse uma empresa. E o chefe dessa empresa é o deputado, e logo atrás dele tem como seria o presidente da empresa, o CEO, que é quem administra tudo. É o chefe de gabinete. E aí, esse Júnior do Peixe
foi pego aí pela Polícia Federal como diretor de uma das associações que estava roubando os aposentados. Ele foi diretor justo quando essa empresa foi cadastrada no sistema da INSS e justo quando ele, além de diretor, ele tinha o trabalho de ser chefe de gabinete, ou seja, organizar todo o gabinete do Hugo Mota. Lembrando que o Hugo Mota ainda não era presidente da Câmara, era o seu aliado Arthur Lira. Lembrando que na eleição para a presidência da Câmara, vários aliados do Arthur Lira brigaram entre si, e aí surgiu o nome do Hugo Mota para conciliar entre todos o Centrão, que ele era o único que era amigo de todo mundo, amigo de toda a bandidagem. Os outros bandidos brigavam entre si, e ele não, ele tinha ali interlocução com todos, por isso que ele foi o eleito e por isso que ele teve aí mais de 400 e tantos votos. Todo mundo acabou fechando com ele, que ninguém queria ficar do lado oposto, porque o Centrão ia passar o trator para cima de todo mundo, porque eles são maioria. E por que eles são maioria, Thiago? Bolsolão, orçamento secreto. Eles roubam 90% e 10% eles vão assaltar ruas, fazer algumas coisinhas e pronto. Eu dou um exemplo, o Arthur Lira, obviamente muito superfaturado, ele assaltou o rua pra caramba em Alagoas. Pô, tinha muito lugar que você ia e a rua era até assaltada, mas não era tão boa. E de repente estava tudo novinho. É superfaturado? É, mas alguns falam, mas o rouba, mas faz. Pelo menos faz. Antes ele nem sequer fazia. Só que roubou e continuam roubando. E agora a Polícia Federal tá indo pra cima. Então bateu o desespero neles. Por quê? Porque já se descobre nessa farsa aí do INSS que, primeiro, ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, recebeu repasses. Segundo, o dono de associação que repassou dinheiro pro Onyx Lorenzoni, repassou, para todo mundo ver, 60 mil reais, fora o que enviou por fora. Esse dono de associação, a associação dele roubou mais de 270 milhões dos aposentados. Então, quanto será que ele não deu por fora para o então ministro da Previdência do Bolsonaro, que era Onyx Lorenzoni? Nossa! Sabemos também que o segundo ministro da Previdência do Bolsonaro, porque vamos lembrar, o Onyx Lorenzoni teve que sair do ministério porque ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então ele teve que se demitir no dia 1º de abril de 2022. E aí entra outro ministro do Bolsonaro que também recebeu repasses e até o COAF, que é o conselho aí que vê as transferências atípicas, que nem sempre é crime uma transferência atípica, mas muitas vezes e muitas vezes é crime dos grandes. O COAF pegou a transferência dele para donos de associação. Aí você fala, que coisa. Então já pegou 2 aí ex-ministros da Previdência do Bolsonaro. Aí pegaram também, a Polícia Federal, entre os alvos, tá aí gente que era ligada a Precisa Medicamentos, que é aquela empresa que foi usada pelo governo Bolsonaro para comprar vacina superfaturada na época da Covid. Então o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, fazia o papel de recusar comprar a vacina da Coronavac, de recusar a comprar a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a da Johnson, e isso criava uma demanda e um desespero de todos os brasileiros por vacina, e aí eles podiam comprar 10 vezes mais caro, com 1000% de superfaturamento, uma vacina indiana que não tinha ainda sido aprovada. Tudo pensando em roubar dinheiro público, ou seja, ele assassinou 700 mil pessoas para roubar dinheiro público. Foi isso que fez Jair Messias Bolsonaro. Com alguns empresários que estão ligados ao caso do INSS, porque descobre-se que em 2021 eles estavam criando essas associações e eles foram vistos, um dos empresários foi visto com malas de dinheiro, dizem que não sabe o que tem dentro. A Polícia Federal, obviamente, não pode afirmar que são malas de dinheiro no processo, se não vê o dinheiro saindo da mala, né? Mas malas recheadas, assim, com um agente da Polícia Federal e com um dos funcionários procuradores do INSS, que era um dos que cadastrava essas associações no sistema. E que alguns cadastravam a associação no sistema e outro, que era o procurador do INSS, o trabalho dele seria ver as fraudes. Só que ele não via. O procurador é quem vê se tem alguma coisa errada, né? Quem investiga. Ele não via, ele fazia vistas grossas, ele encobria a quadrilha. E aí você vê, caramba, aí você liga Precisa Medicamentos, que é de escândalo do Bolsonaro, já da Covid, e eles estavam roubando os aposentados naquela mesma época. E continuaram depois. Aí você liga outro, recebeu repasse, ministro do Bolsonaro. Outro recebeu repasse, também ministro do Bolsonaro. E agora sabe-se que outro aí, diretor de uma das associações que mais roubaram os aposentados, chefe de gabinete, braço direito da confiança do Hugo Mota, a ponto de ser o candidato dele para a prefeitura da sua cidade. Vou aqui mostrar qual cidade é. Inclusive, a matéria que eu peguei, pré-candidato a prefeito de Marisópolis, Júnior do Peixe, se encontra com o deputado Hugo Mota.
Hugo Mota manifestou seu total apoio à pré-candidatura de Júnior do Peixe a prefeito de Marisópolis, destacando sua confiança no trabalho e na liderança do político local. Para Júnior do Peixe, o respaldo do deputado representa um estímulo adicional para seguir em frente com determinação e comprometimento na busca de um futuro melhor para a cidade. Imagina quanto que esse cara ia roubar se ele não fosse eleito. Mas só imagina. Os caras estavam roubando aposentados. Direto na fonte, direto ali da aposentadoria. É bem pior do que ladrão de celular. É bem pior que batedor de carteira, porque todo mês tá tirando lá do aposentado. Todos os meses. Aí você vê o tamanho da canalice desse pessoal. Aí agora chegou neles. Por isso que o Hugo Mota tava assim, ó. Tava com outro aqui envolvido com criminosos, só que são criminosos, que é o Gustavo Lima, com outro envolvido aí, que é envolvido com esses da Precisa Medicamentos, que é o Ciro Nogueira, com o Rueda aqui, que é do presidente do União Brasil, e aqui o Hugo Mota. E aqui tem um outro aí que realmente não me falha a memória de quem é. Pois bem, todos eles na reunião do Pânico. Lembrando que o União Brasil é o partido que mais tem parlamentares envolvidos com alvos das investigações do Flávio Dino, tá? Então a União Brasil tá em pânico. Inclusive, um aí que é do União Brasil é o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. E parte aí dos envolvidos ali do caso que o Flávio Dino está investigando, dos casos aí do Bolsolão, parte deles saem do gabinete do Davi Alcolumbre também. Aí você vai vendo, caramba, somos governados por esse tipo de gente. Alguns falam, não, somos governados pelo Lula. O Lula não tem maioria. O Lula é o presidente e tal, faz o que dá, mas ele não governa o Brasil não. Quem governa é essa bandidagem aí, tá? E já governa o Brasil, eles já governam o Brasil desde 2015, se você pensar. Peça sua inscrição no canal. Falou!